Olá, meu nome é Adilson, do canal Adilson A Virada. Conversando com vocês sobre coisas da minha vida, vícios que eu tive, infelizmente, na minha vida, momentos que eu passei quando eu era jovem, entendeu? E hoje eu vou falar mais um pedacinho da minha vida, que foi muito importante na minha vida. Até hoje é importante na minha vida, que sem essa pessoa que eu vou falar agora, eu acho que eu não seria o que eu sou hoje. Eu vou falar com vocês sobre a Kátia, a minha mulher, minha esposa, minha companheira, minha amiga. Eu conheci a família dela, nem imaginava que eu ia estar com ela hoje. Quando eu fui perceber, eu estava já gostando dela, pedi ela para me ficar com ela, mas eu falei com ela que eu não queria ficar só por ficar. Eu queria ter uma família com ela, ter filhos, ser uma coisa que fosse para sempre. E na hora que eu conversei com ela, que eu falei com ela que eu não queria ficar com ela só por ficar, Deus, Jesus Cristo, falou amém. Eu fui, pedi ela para namorar ela, conversei com a mãe dela, com o pai dela. A mãe dela aceitou. O pai dela na hora não tinha aceitado, não queria, mas a gente foi conversando e foi ficando junto e ele acabou aceitando. A gente queríamos tanto ficar junto que a gente foi deixando se levar, o amor foi chegando cada vez mais, e num belo dia a gente ficamos juntos e eu arranquei a virgindade dela. Aí eu fiz ela mulher. O pai dela, mas a mãe dela ficou sabendo que a gente tivemos que falar. O pai dela queria que a gente casasse e a gente acabamos indo até um juiz para pedir para casar. Ele falou que a gente era muito jovem, que era para a gente ir ficando juntos, para a gente ir levando a vida, que no futuro a gente poderia casar. Entendeu? Aí então a gente fomos namorando ainda assim mesmo, até que a gente fomos morar junto. Nós dois amigamos e fomos morar juntos. Ficamos juntos, morando juntos 1 ano e pouco sem ter filhos. Até que ela engravidou da minha primeira filha, que hoje está com 29 anos. A gente ficamos juntos, morando junto com a nossa filha, até ela ter uns 6 meses de idade. Depois a gente mudamos para outra casa, em outro bairro. Tivemos uma casa melhor, de tijolo, entendeu? Com um banheiro, com tudo que a gente sonhava na vida. Uma casa da prefeitura. E lá nessa casa, a gente começamos a pensar numa vida melhor e tudo. Mas como eu já estava viciado nas drogas, na bebida, e tudo, não foi tão fácil como a gente imaginava. Porque, infelizmente, estava tomado pelo vício, tomado pelas coisas ruins da vida. E ela passou muito aperto comigo. Ela foi muito guerreira, porque ela gostava muito de mim. Graças a Deus gosta até hoje, entendeu? Ela chegou a catar papel comigo, para trazer as coisas para dentro de casa. Eu era muito enciumado, não deixava ela trabalhar, pensava que ela ia arrumar outra pessoa, e aquilo não era de Deus, pensamentos assim não é de Deus. Pessoas têm que ser, elas têm que ter confiança uma na outra, tem que mostrar que quem ama não trai, tem que saber disso. E quando a gente está tomado pelas coisas ruins, a gente não vê, a gente só vê aquilo que a gente quer enxergar. Mas ela foi ficando comigo e ela engravidou de novo, uma menina. A gente continuamos juntos, passando aperto, né? Eu trabalhava numa capina, catava um papel, mas eu tinha que dividir tudo entre a casa e a droga. E ela estando comigo ali. Na conclusão da vida, eu vou concluir para vocês, a gente tivemos 10 filhos, sendo que 7, eu estando ali, eu ali, com ela, vivendo com ela, eu não vi crescer. 7 filhos eu não vi crescer direito, porque eu estava sempre bêbado, estava sempre drogado, entendeu? E o amor dela não me abandonou. A gente discutia, brigava, até que um dia ela falou: Adilson, se você me ama, eu vou ter que trabalhar para ajudar. Eu vou ter que trabalhar para ajudar. E ela começou a trabalhar, muito guerreira ela.
entendeu? Fazia faxina, fazia muitas coisas, né? Aí, com 7 filhos, ela trabalhando para ajudar e eu ainda bebendo ainda. Eu ainda usando droga, entendeu? Mas ela não me abandonou. Depois disso, eu parei com as drogas e eu vou falar com vocês no próximo vídeo como eu parei com as drogas, entendeu? E qual foi a motivação, qual foi a minha fé, qual foi o milagre que fez eu parar com as drogas e dar valor que eu dou hoje à minha esposa, aos meus filhos, o valor que eu dou à minha mãe, meus irmãos, meu padrasto, entendeu? Meus verdadeiros amigos. Eu dou tanto valor que eles nunca me abandonaram, principalmente a minha esposa. A gente tivemos, depois que eu parei de usar droga, tivemos mais 3 filhos, inteiramos 10 filhos, 5 meninas e 5 meninos. Temos 5 casalzinhos, graças a Deus, entendeu? E no próximo vídeo eu vou falar, entendeu? Como eu parei de beber. Qual foi o motivo maior que o meu coração se abriu para Deus e para o próximo. Eu peço a vocês que deixem o seu like, que se inscreva, tá? E deixe um recado aqui para minha esposa. Kátia, eu te amo muito e eu falo de coração que se não fosse o seu amor, eu estaria hoje morto. Ou até, sei lá, ou preso. Mas na maioria do meu modo de pensar, eu estaria morto. Entendeu? Eu peço a você que continua me amando do jeito que eu te amo mais ainda hoje e que Deus te proteja, te dê muita força, muita saúde, tá? E mando aqui um abraço para todos os meus filhos e peço desculpa e perdão se eu não fui um bom pai, principalmente pelos outros 7 que eu não vi crescer direito. Mas uma coisa vocês 10, pode confiar, uma coisa eu falo de coração, eu amo todos vocês. E vocês que estão aí me ouvindo nesse momento, eu falo com vocês, nunca beba, nunca use droga, nunca nunca caia na tentação de coisas que vão fazer mal para vocês no futuro. Tem certas coisas que elas chegam para ficar, e se você deixar, elas te matam. Então saia enquanto é tempo, saia dessa vida ruim e pegue Deus como o seu verdadeiro amigo, pegue Deus como seu aliado para a vida, porque se você tiver fé, milagres acontecem. E esse milagre aconteceu comigo, de parar com as drogas, um milagre de ter uma família que me ama, um milagre de poder falar hoje com vocês, abrir meu coração e contar um pouquinho cada vez da minha história. Eu não vou falar de tudo que aconteceu passo a passo, mas cada dia eu conto um pedaço de alguma coisa que aconteceu na minha vida, entendeu? Uma hora eu vou contar quando eu tinha 13, uma hora eu vou contar quando eu tinha 30, mas são todas coisas que aconteceram, coisas verídicas, que aconteceu na minha vida, tá? Muito obrigado por tudo. Eu peço que deixe um like, que compartilhe, tá? E que isso sirva de exemplos para outras pessoas. Muito obrigado, Deus abençoe, Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Amém.